A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, escutaremos um trecho da mensagem Drogas, do livro Teu Lar, do irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, editado pela Casa Editora Espírita Pierre Paul Didier. Abre aspas. Não evites conversar com os teus familiares, sobretudo com os mais jovens, sobre a questão das drogas. Fala-lhes abertamente quanto às consequências de qualquer vício que, aos poucos, podem levar o homem à completa degradação. Entre os pais e os filhos que se entregam às drogas, existe um hiato chamado falta de diálogo. Se alguns dos teus ceder ao assédio dos traficantes, conduze-o sim a tratamento médico adequado, mas não te esqueças de resgatá-lo com o teu carinho. Não cedas a nenhum tipo de chantagem econômica ou emocional que de tua parte continue a lhes facilitar o acesso à fonte de seus males. Se necessário, sem temer por maiores escândalos, não hesites em solicitar auxílio das autoridades policiais para salvaguardar a paz e o equilíbrio dos que Deus te confiou a tutela. Quem contemporiza com o mal, coopera indiretamente com ele. Ora, solicitando o amparo divino, mas ser firme nas atitudes que objetivem preservar a integridade dos teus. Acompanhe os passos dos teus filhos adolescentes. É na primeira juventude que o homem costuma adquirir os hábitos que o nortearão por toda a vida. Fecha aspas. Queridos ouvintes, há um preocupante processo em trâmite no STF, cuja votação foi pautada novamente, dessa vez para 21 de junho de 2023. Trata-se do julgamento do recurso extraordinário de número 635659, que, se aprovado, tornará inconstitucional o artigo 28 da Lei 11.343/2006. Nesse artigo, os legisladores, sabedores dos males provocados pelas drogas e das já bastante doídas consequências físicas, psicológicas, familiares e sociais para os dependentes químicos que fazem uso das drogas para consumo próprio, esses legisladores buscaram distinguir o dependente químico do traficante, prevendo penas leves de caráter educativo a quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo submetidos às seguintes penas. Primeira, advertência sobre os efeitos das drogas. Segundo, prestação de serviços à comunidade. Terceiro, medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. Queridos ouvintes, o jornal Gazeta do Povo, de 24 de maio de 2023, informa que o processo relacionado ao recurso 635659 em trâmite no Supremo Tribunal Federal ganhou grande repercussão. É sobre o caso de um presidiário que foi flagrado em 2009 com maconha
dentro de uma cadeia em Diadema, lá em São Paulo. Ele estava na cadeia na condição de presidiário. Então, devido a mais essa infração cometida, dessa vez dentro da cadeia, o réu teve a pena aumentada com prestação de serviços à comunidade. Daí, ele entrou com um recurso extraordinário que segue novamente em pauta no Supremo Tribunal Federal. Amigos, na mensagem Drogas, lida acima, contida no livro Teu Lar, o irmão José alerta, abre aspas, quanto às consequências de qualquer vício que, aos poucos, podem levar o homem à completa degradação. Fecha aspas. Há quem diga, meus amigos, que a maconha fumada não faz mal, ou dizem que é um mal menor. A maconha não é um mal menor. Não é um mal menor que qualquer outro vício, drogas, álcool. E sim, ela pode levar qualquer pessoa à completa degradação. A maconha é geralmente a porta de entrada para outras drogas. Para tratar desse assunto, convidamos novamente uma das coordenadoras do Brasil Sem Drogas, Andréa Salles. Bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro! Andréa, nos conte sobre a sua experiência com os temas relacionados à dependência química. Bom dia, Jane, bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é um prazer estar aqui novamente. Eu sou uma fã da Rádio Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio, escutava demais. Eu sou espírita desde os 11 anos de idade e também tenho esse meu local de fala, porque a questão da droga, da dependência química é meu lugar de fala, porque eu sou esposa de dependente químico, meu marido é adicto, ele está em abstinência, vai fazer agora dia 26 de julho, 20 anos, olha só. Que beleza. Então, assim, a minha família, ela foi abarcada pelo drama das drogas, porque é dramático quem tem esse problema dentro de casa. E há 20 anos, quando ele tomou a decisão de sair com a ajuda da Comunhão Espírita de Brasília, né, que a Comunhão, ela tem, né, até hoje um grupo de autoajuda para quem tem problema com dependência química. E foi lá que meu marido conseguiu forças na doutrina espírita e também conversando com outras pessoas que têm o mesmo problema para conseguir se manter livre da cocaína, que é a droga de adicção dele. Então, foi assim que eu cheguei na questão das drogas e desde então, desde que meu marido foi ajudado pela Comunhão Espírita a sair das drogas, que eu e ele travamos uma batalha difícil e árdua de ajudar outras pessoas a saírem. Da mesma forma como um dia nós fomos ajudados, nós estamos hoje ajudando pessoas a saírem. E nesse caminho grande, né, de ajudar, porque a dependência química é uma questão que faz com que as pessoas tenham muita vergonha, então as pessoas costumam não falar, então quando chegam a falar, a porteira já está aberta, sabe? Já o caldo já entornou, já está sendo ameaçado dentro de casa, já está sendo ameaçado de várias formas, né? Seja o familiar, seja o usuário de drogas. Então, infelizmente, quando a gente acaba descobrindo o problema já está muito longe, né? Mas, enfim, a gente, todo mundo que está aqui na Rádio Rio de Janeiro acredita em Deus, tem o Espiritismo como pedra angular da vida, e essa é a grande pedra da minha vida angular, é que me dá o norte, é que me dá o caminho para ir aí nesse sentido. Então, eu sempre me baseio na minha luta aqui em Brasília, porque eu estou aqui em Brasília já tem 25 anos, eu sempre me baseio na doutrina espírita para conseguir travar essa luta aqui, não só ajudando os espíritas, mas também ajudando os legisladores a não tomarem ações precipitadas. E aí foi a partir disso, a partir de muito estudo, né, porque nós espíritas precisamos estudar, né, a base da nossa religião é o estudo, é a informação, e a gente precisa se informar sempre nos livros que são os livros conhecidos, né, os livros aceitos. Então, como eu tenho aqui, porque a Federação
Federação Espírita do Brasil fica aqui em Brasília. Então, a livraria da Federação Espírita, ela só vende livro aceito pelo Espiritismo. Então, é muito bom porque quando eu vou lá fazer as minhas compras de livros, eu sei que aqueles livros não são livros comerciais, são livros que são aceitos pela doutrina. E então, além disso, eu tenho muito acesso, eu sou jornalista, né? Então eu tenho muito acesso à informação no mundo inteiro, de pesquisas, de relatórios, né? Eu vou falar um pouco aqui com você também sobre esses relatórios, que saiu um relatório da ONU agora, falando das catástrofes que estão acontecendo nos países que legalizaram. Enfim, é uma longa jornada, e aqui eu estou nessa longa jornada porque a questão da droga é meu lugar de fala. Então, além disso, eu procurei conhecimento, além disso, eu estou sempre informada porque sou jornalista. Então, tudo isso me ajuda a tentar ajudar o Brasil a não cometer os erros que outros países cometeram. Andréia, devido ao tempo, esse caso já não era para ter prescrito. Por que a continuidade desse processo? Olha, Jane, o processo está sim em vigência, ele não tinha que ter sido prescrito já não, ele está com os prazos todos corretos, ele ainda tem muita coisa pela frente, né? Porque tem ministros novos no Supremo, pode ter uma rediscussão em relação ao assunto baseado em alguns relatórios, principalmente esse relatório da ONU que eu comentei com você anteriormente, que é um relatório que traz algumas informações muito, muito duras em relação ao que está acontecendo lá fora, tá? Em relação ao uso de droga, principalmente entre os mais jovens e adolescentes, o que é muito triste, né? Porque você para pensar que você tem toda uma legislação de um país que tem, como é que se diz, que tem recursos financeiros, né? Um país de primeiro mundo tem recursos financeiros, né? Então, o que está acontecendo no relatório da ONU é que esses países não estão conseguindo fazer com que a droga legalizada não chegue ao adolescente. Então teve um aumento do consumo entre os adolescentes, e os lugares onde legalizaram aumentou muito o consumo no geral e, pior ainda, aumentou a circulação de outras drogas, o que é muito óbvio, né? Porque eu sempre falo uma coisa que as pessoas precisam parar para pensar. O traficante, ele vai sempre procurar uma atividade criminosa. O traficante, ele não vai ver que a droga, por exemplo, no caso lá dos países que legalizaram que a maconha tá legal, ele não vai pegar e dizer, vou fazer um concurso para carteiro, vou fazer um concurso pro TJ, né, pro Tribunal de Justiça. Ele não vai fazer isso, ele vai migrar para outra atividade criminosa / ilegal. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo lá fora, né? Aumentou a droga, as outras drogas aumentaram de circulação. Por quê? Porque o tráfico migrou para outras áreas. E, infelizmente, essa é uma realidade em todos os países. O relatório da ONU diz que aumentou a circulação de drogas, de outras drogas ilícitas, e aumentou o consumo da droga lícita, principalmente entre jovens e muito entre os adolescentes. Por quê? Porque a legalização diminuiu entre essa classe, que é jovem e adolescente, a percepção de risco, que é muito claro. Olhe, todo mundo que tem um jovem, que tem um adolescente à sua volta, você sabe que quando você tem uma droga legal, a percepção de risco diminui. É o caso da bebida, por exemplo. A percepção de risco do jovem e do adolescente em relação à bebida é baixa. Por quê? Porque é uma droga legal. Então, isso está acontecendo absurdamente nos países que legalizaram, tá? Qual o paradeiro do réu que está sendo tratado nesse processo? De acordo com as penas e o tempo decorrido, esse réu já não era para estar em liberdade? Ele deve ter cumprido a pena, certo? Com relação ao preso que deu origem a esse processo, ele já cumpriu a pena dele, tá?
Ele está em liberdade e eu conheço alguns jornalistas que tentaram contato com ele. Ele não quer nem falar desse assunto, né? Ele não quer, a vida dele seguiu, né? Ele foi para frente. E aí eu sempre falo com o pessoal, né? Por que uma pessoa que deu origem a um processo não quer nem falar desse processo, não quer nem dar entrevista, não quer nem assunto, quer tocar a vida dele e seguir em frente, até a pessoa que era usuário de droga, originário desse processo, está tocando a vida dele, seguindo em frente depois de ter cumprido todas as penas dele. Então, como é que esse processo ainda está andando, né? Eu sempre faço esse questionamento. O réu alegou que o crime de que estava sendo acusado, de estar portando maconha, esse crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, seria inconstitucional, ferindo o princípio da intimidade e da vida privada, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Então o réu entrou com um recurso extraordinário no STF. Em outras palavras, o réu quis dizer que se houvesse prejuízo para alguém por estar portando maconha para uso pessoal, seria um prejuízo pessoal dele e não um prejuízo coletivo para a sociedade, e que para isso não deveria haver pena. Eu entendo, André, que não se deva coadunar com o mal, seja de qual forma for, pessoal ou coletivo. E vejam bem, ele já estava dentro do presídio, cumprindo outra pena, quando foi flagrado portando maconha. Já aí existe um segundo desrespeito às leis. Jane, você falou uma coisa realmente que eu concordo com você. Esse processo é surreal, porque ele estava dentro da cadeia. Como é que pode? A gente está discutindo uma pessoa que portava maconha dentro da cadeia, né? A gente tem que dar um passo atrás. A maconha não tinha nem que ter entrado na cadeia. E como é que a gente está discutindo aqui o fato dele ter o direito de usar essa droga dentro da cadeia, né? Primeiro problema. Segundo problema que eu acredito nesse processo, que é o seguinte: esse processo está baseado no artigo 5º da Constituição, que é garantir o direito das pessoas de ir e vir. Primeira coisa, ele já estava com o direito de ir e vir suprimido, né? Então, pela lei, pela própria lei, porque ele estava cumprindo pena. Então ele o processo se arvora do artigo 5º da Constituição, que garante o meu direito, por exemplo, de ir ao supermercado comprar o meu almoço, né, de ir ali na farmácia comprar o meu remédio. Então, assim, ele já não tinha o direito de ir e vir, porque ele estava preso, né, primeira coisa. Segunda coisa, ele estava usando uma droga que é ilegal e dentro da cadeia. É a segunda surrealidade desse processo. E, para mim, a surrealidade última em relação a esse processo é o fato de alguém ter escrito uma petição usando o artigo 5º, né, que garante o meu direito de ir ao supermercado comprar minha comida, de sair para trabalhar, para defender o ilícito, né, porque o uso de maconha não é crime. A maconha, o uso das drogas já foi descriminalizado. O usuário não é criminalizado, né? Como você bem falou, é uma questão só. A pena máxima que um usuário de droga pode ter é a admoestação do legislador, né? A admoestação do juiz que está com o caso, né? Aí muita gente fala assim para mim, então quer dizer que não tem, todas as pessoas que foram pegas usando drogas e estão presas, elas foram criminalizadas. Olha, eu sou uma pessoa que eu acho que as leis, elas existem para que a gente consiga seguir em frente. E o legislador tem a sua função, que é de fazer as leis, né? A Câmara, o Senado é de fazer as leis, e o juiz tem a função de julgar se as leis estão sendo cumpridas, né? Então, primeiro de tudo, é que esse assunto não tinha que estar sendo debatido no Supremo, porque o Supremo não legisla. E isso que está acontecendo é o Supremo legislando. Quem legisla é a Câmara e o Senado. Então isso não tinha que estar sendo discutido no Supremo. O Supremo apenas julga. E indo nessa mesma linha de que eu acredito
que o judiciário seja importante e tem sua função é com relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, que é a 11.343, que agora até ela teve uma atualização, agora ela mudou de número, desde 2019 ela mudou para 13.840. Então, o que acontece? Quando alguém é preso com drogas, o juiz olha todo o entorno da situação. Vou dar um exemplo. De repente, a pessoa foi presa com 3 cigarros de maconha, 2 cigarros de maconha, que em tese é uso pessoal, né? Então, aí, junto com ele foi apreendido um bolo de notas de pequeno valor. E ele estava numa boca de fumo. Então, olha só, claro que ele é traficante, claro que tem o agravante, né? E o juiz ainda olha para ver se tem reincidência nesse mesmo tipo de situação. Então, e aí, quando você fala, fulano, o usuário de droga foi preso, mas olha a situação que ele foi preso, eu acho que a gente precisa olhar caso a caso. Se ele foi preso numa boca de fumo, estava só com 2 cigarros de maconha no bolso, mas ele estava com um bolo de notas de pequeno valor, que a gente já sabe, que é gente comprando cigarro de maconha, gente comprando papelote de cocaína, ou seja, ele é traficante, claramente, porque ninguém, usuário de droga, que está numa boca de fumo, ele nunca tem muito dinheiro no bolso. Primeiro, ele tem medo de ser assaltado. E segundo, ele já está com as finanças dele completamente prejudicadas. Então ele já nem tem tanto dinheiro assim mais, porque ele está gastando tudo com droga. Então, assim, aí você pega alguém, 2 cigarros de maconha no bolso e um bolo de dinheiro de nota de pequeno valor, numa boca de fumo, claro que é traficante. Mas aí não, mas esses, aí as pessoas dizem, não, mas ele era usuário. Gente, vamos respeitar o juiz. Então, o juiz está sendo muito claro. E em alguns casos a pessoa também é reincidente. Então, eu acho que cada um tem sua função, o legislador legisla e o juiz faz cumprir as leis. É isso. Eu acho que nesse processo, o maior dos problemas dele é que o Supremo está querendo tomar o lugar da Câmara e do Senado. E o Supremo tem um lugar muito importante na sociedade, mas não é esse, de legislar, tá? E aí, com relação à questão, voltando aqui à questão do presidiário, eu acho que o pior problema desse processo, em termos de defesa, né, de uma tese, que é a liberação do porte de todas as drogas, tá? Porque o processo é a liberação do porte de todas as drogas, tá, gente? Eu tô falando aqui muito de maconha, mas é porte de crack, porte de cocaína, porte de outras drogas, tipo LSD e por aí vai, né? Além da maconha, que todo mundo já sabe. Então, para mim, utilizar o artigo 5º da Constituição, que me garante o direito de ir no supermercado, para justificar um ilícito, que é portar droga, eu acho que é o cúmulo dos absurdos desse processo, tá? Já estamos chegando ao término do nosso programa e gostaríamos que você nos deixasse as suas palavras finais. Jane, falei demais hoje, né? É que eu me empolgo para falar com a Rádio Rio de Janeiro, que eu gosto muito, e com os espíritas, né? Que é a minha casa. A minha mensagem final é para que os espíritas façam o que é um dos preceitos básicos do espiritismo, que é se instruir. Se instruir com livros reconhecidos pela Federação Espírita Brasileira e se instruir com os órgãos importantes da sociedade e que tem local de fala para isso. A ONU, que é esse relatório que eu acabei de falar aqui na entrevista, o Conselho Federal de Medicina, que também é contra a legalização das drogas. Então, a gente precisa se informar sempre com órgãos importantes e reconhecidos com o local de fala na sociedade. Um beijo a todos, paz e bem. A Rádio Rio de Janeiro agradece novamente a sua valiosíssima contribuição. Um beijo e até uma próxima! E fica aqui o nosso afetuoso abraço pela vida! Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, Em Defesa da Vida.